Coração Peludo. Olá, ouvintes do nosso Coração Peludo, carinhosamente chamados de pelúcios. Você que está aqui desde a primeira temporada, que faz parte de toda essa caminhada aqui, semanalmente tenho o prazer de contar com a psicóloga que sabe tudo de relacionamento, Pamela Magalhães, com a gente. Tudo bom, Pamela? Oh, meu amor, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês, pelucinhos dos nossos corações aqui, a gente tentando ajudar com algumas palavras, com temáticas que nós entendemos que venha contribuir. Acho que é uma palavrinha que a gente fala, né, Paulinha? De repente é tudo que uma pessoa está precisando para conseguir organizar o esquema na cabeça. Se você está chegando pela primeira vez, bem-vindo. A gente também está lá no Instagram. Eu sou Paulinha Carvalho JP e a Pamela. Eu sou @psipamela, @psipamela. E você pode nos procurar por lá para contar se gostou, para dar sugestão de tema, para mandar comentário, história. Tem gente que também marca a gente quando está ouvindo o podcast, na esteira, relaxando, no carro. É gostoso, marca a gente sim, que a gente fica feliz, fica emocionada. Aliás, tá dando uma rotatividade dos episódios, né? Antes o pessoal só marcava o último, agora a gente vê que tem pessoas entrando no meio da jornada, ali com os primeiros episódios. É muito legal que vocês estão aí maratonando o nosso Coração Peludo. E a gente sempre procura atender os pedidos de vocês, né? Pedidos de temas. Tem um monte de gente aí passando por situações e pedindo pra gente comentar. Teve uma pessoa, um homem, que escreveu até uma mensagem bastante longa aqui no meu Instagram, contando que ele foi uma pessoa que demorou muito para perder a virgindade. Mas muito assim, tipo, depois dos 30, com 40 anos. Então ele perdeu a virgindade de uma forma super tardia e que isso trouxe diversas implicações para ele. E aí ele pediu para a gente falar sobre esse tema. E a gente resolveu abrir e falar, claro que não só desse caso muito específico, mas essa questão da perda da virgindade, né? Que pode ser, por exemplo, que tem uma jovem pelúcia aqui ouvindo a gente, que está num relacionamento pensando em ter a primeira vez, ou com medo de ter a primeira vez, ou insegura em relação à primeira vez. Então, acho que tem um monte de coisa, né? Os meninos também. Existe toda aquela coisa do passado. Será que é do passado mesmo? Lembra que os pais levavam os filhos para perder a virgindade numa casa, né, especializada? Será que isso ainda acontece? Então são muitas coisas aí que abrangem o tema da primeira vez. Vamos tentar satisfazer a todos os nossos ouvintes nesse tema, né, Pamela? Você sabe o que você estava falando, eu estava pensando que esse podcast é para todo mundo mesmo, né? Acho que primeiro pode ser para aquela pessoa que ainda não perdeu a virgindade, para a pessoa que perdeu a virgindade há pouco tempo, para nós que já perdemos a virgindade há muitos e muitos anos, e o que significou essa perda, né? Eu gosto muito da gente trabalhar a representatividade dessa perda da virgindade. Eu já estava aqui pensando sobre o termo, né? Perder. Perco a minha virgindade, o simbólico da virgindade, o que a gente projeta nisso, o que significa para você que está escutando, o que significa ou significou, né, a virgindade, o que era o seu corpo para você, quais eram as suas expectativas, o que você imaginava para esse momento. Eu acho que é algo muito particular. Penso que há uma idealização muito grande desse momento e a gente tem que falar justamente sobre isso, né? Vejo que algumas pessoas elas fantasiam e pensam que a perda da virgindade precisa ser um momento, praticamente um evento na vida com uma responsabilidade em cima disso e uma cobrança do que isso venha a acontecer, com quem será, como será, e na grande maioria das vezes
as coisas elas acabam sendo mais simples, até menos inusitadas e até menos glamurosas do que se idealiza. E muitas vezes a perda da virgindade, tão almejada, tão pensada, tão sonhada, acaba sendo frustrante, né? Então tem desde quem perdeu a virgindade com a pessoa que acabou casando, quem perdeu a virgindade com um grande amor da vida, ou quem de repente acabou perdendo a virgindade num momento ali, num caso, e que foi aquela noite e acabou, né? E muitas pessoas às vezes se doem com isso, se cobram sobre isso. Então essa é uma primeira reflexão que eu gostaria que todo mundo, né, a pessoa que estiver escutando, pensasse quem já perdeu ou quem virá a perder. E se de repente, não sei se é muita ousadia, a gente até repensar essa frase, né, sobre perder. Mas eu acho que experienciar a minha virgindade, que tal? Iniciar a vida sexual, né, com essa parte da penetração, porque vamos falar a verdade, a primeira vez não vai ser a melhor vez de ninguém nesse mundo, gente. Se alguém aqui puder e tiver esse testemunho para dizer, a minha primeira vez foi a melhor vez da vida que eu transei, não é possível. Alguma coisa está errada. Porque a gente não sabe, porque exatamente é a primeira vez, porque tem, pelo menos para as meninas aí, um fator até físico, que é o rompimento do ímen, que não é das 10 coisas mais gostosas do universo. Então, assim, para dizer que a primeira vez foi show, é complicado, né? Tem gente que faz esse cerimonial, que nem a Pamela falou, né? Fica lá, faz todo um preparativo, né? Um jantar especial, alguma coisa desse tipo. Acho que para várias pessoas isso também, né? Dá certo, não sei, a pessoa consegue, alguém que ela confia, ela consegue ali ficar relaxada e tal. Agora, dizer que foi a melhor transa da vida, não foi, porque foi a primeira, né? Então também acho que esse negócio da expectativa, do nervosismo, tudo isso às vezes é o que você falou, é frustrante, né, Pamela? Muita gente às vezes passa pela primeira vez e fica meio mal mesmo, tipo, não, mentira, que é isso, que coisa estranha, como não foi gostoso, como eu imaginava, né? Isso que você está falando é muito legal, porque, gente, para tudo tem exceção, né? Então, a gente está falando aqui que na maioria das vezes não é aquela maravilha toda, para tudo tem exceção, mas na maioria das vezes, como existe uma associação da sexualidade com prazer, com algo gostoso, com tesão, com excitação, quando essa primeira vez acontece, existe sim na ideia, né, aqui dentro, que vai ser muito gostoso, né? Tem uma expectativa de prazer. Só que tem outras variáveis que estão também caminhando juntas para a maioria das pessoas e que não tem nada de errado, tá? Nada de errado. Só estamos colocando aqui. Por exemplo, tem estresse, tem nervosismo, tem cobrança, tem exigência, tem expectativa, tem ansiedade, né? Então, na grande parte das pessoas é isso que acontece, né? A gente tá ali, a gente tá tenso porque não domina, tá tenso porque se sente um pouco impotente numa situação que é nova, né? Toda vez que a gente vai viver uma experiência, a gente vai lá ingressar numa vivência que a gente nunca experimentou, tem essa adrenalina, esse friozinho na barriga e tal. E às vezes dá uma sensação um pouco desagradável, no sentido de, não, era para ser muito gostoso, era para ser uma delícia, era para ser um tesão, porque eu sempre entendi que sexo era bom, porque eu já tinha vivido algumas coisinhas ali e parecia que ia ser um tesão absurdo. E às vezes não é, às vezes a tensão era maior, a ansiedade acontece, então assim, permita-se, né? Permita-se viver a sua experiência e inclusive compreender da forma que acontece, né? Sem se cobrar tanto, sem se exigir tanto, não só sobre as sensações do momento, que eu acho que não vai categorizar o que vai ser de fato sexo na sua vida, né? A sua primeira vez não vai dizer, olha, sexo para mim
Será assim? Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que transa uma vez, perde a virgindade e fica um tempão traumatizado. Ai, não, doeu, foi ruim e tal. Por quê? Porque foi uma situação atípica. E posteriormente você vai viver a sexualidade com a mesma pessoa, com outras pessoas, e com certeza vai ser diferente, né? Porque não será mais a sua primeira vez. Então, ampliar a perspectiva é muito importante. Eu acho outra coisa também fundamental para a gente falar, para a gente tomar um pouco de cuidado e não ficar projetando tanto uma expectativa e um perfil de pessoa, ou mesmo idealizando que seja de uma maneira, sabe, como se fosse um príncipe encantado, uma pessoa perfeita, uma pessoa sem defeitos, uma pessoa que queira casar com você. Pode até ser que você tenha esse sonho, pode até ser que aconteça, mas cuidado também com essa exigência, esse excesso de idolatria, porque o mais importante da sua primeira vez é que você tenha muita vontade e que você se sinta ali muito bem e que você entenda que aquele era o momento. Por isso que eu acho que a primeira vez não se programa. Eu acho que a primeira vez ela vai acontecer no momento que você estiver preparado, no momento que você entender que faz sentido para você, sem ficar se comparando com as pessoas, sem ficar o tempo inteiro achando que tem que ser assim, porque com a amiga foi, porque com o amigo foi assado, porque tem que ser com uma determinada pessoa. Entende, Paulinha, que eu falo? Às vezes eu acho que as pessoas elas vão colocando muitos pré-requisitos e esquecem de tratar com uma naturalidade, que é a forma que eu acredito que a primeira vez deva ser tratada. Eu entendo, até porque, Pamela, vou contar um pouco da minha experiência, tá? Tá. A minha melhor amiga perdeu a virgindade com 15 anos. E foi todo um plano que eles fizeram e não sei o quê. E no fim esse plano deu muito errado. Sabe aquelas coisas, a pessoa não volta para casa, daí começa a ligar para a mãe. Bom, eu sei que assim, 80% das mães que nada iriam saber dessa história acabaram ficando sabendo de tudo, né? E aí a minha mãe veio para mim e falou assim, nossa, filha, sua amiga, tal, né? Aí o namorado perdeu a virgindade. Aí eu falei, nossa, mãe, com certeza ela perdeu e tal, mas assim, nossa, tão distante de acontecer isso pra mim, e tava muito distante. Não estavam acontecendo coisas pra mim que estavam dando indícios de que isso estava se aproximando, sabe assim? Eu falei, mãe, pra mim, sério, não é nenhuma questão de ficar ou não preocupado, mas tá muito, eu sinto que ainda tá longe de acontecer, assim, eu ainda não tô a ponto de dar esse passo, a não ser que, sei lá, alguma coisa mude muito, mas por enquanto, pra mim ainda tá longe. E no fim tava mesmo, tava bem longe. Eu fui perder a virgindade com 18 anos, né, que foi muito depois das minhas amigas, muito depois. A grande maioria delas já tinha perdido a virgindade, já tinha namorado 1 ano, 1 ano e meio, já tinha acontecido muitas coisas com elas. Mas eu, por exemplo, nunca senti uma pressão nesse sentido, eu nunca me senti menos ou, enfim, boba ou infantilizada, elas também nunca me colocaram nessa situação, nunca passei por nada que eu falasse, não, agora eu preciso correr atrás desse prejuízo, sabe? Tipo, sempre levei isso numa boa. E eu achei que aconteceu meio por acaso, não completamente por acaso, até era um menino que eu tava namorando, mas, enfim, numa coisa que não teve nenhuma programação, eu nem tava namorando há tanto tempo, tanto que isso nem era um assunto, eu nem tinha contado isso, eu nem tinha contado que eu era virgem. Então, depois que eu tive a minha primeira vez, que foi super legal dentro de uma média de primeira vez, assim, não foi um martírio, não foi nada assustador, mas aí o menino me perguntou, e aí, você gostou? Eu falei assim, olha, eu não sei muito o que te dizer, porque eu não tenho parâmetro. Aí o menino ficou chocado, ele ficou, meu Deus, mas como você não me avisa, porque isso tem que ser especial? Eu falei, mas foi especial, não foi super legal? Eu adorei, foi ótimo, foi super legal. E assim, gente, foi a primeira de muitas, espero eu, né? Tipo, né, vamos lá, acabamos de começar aqui um relacionamento, tá super legal, tô adorando, tô feliz, não acho que tinha que ter mais.
E pra mim foi assim, não sei se porque também eu era mais velha, já tinha visto todos os angus que todo mundo tinha passado e entendido que o especial fugindo de casa, tranquilo, com alguém que você não tem tanta intimidade, enfim, cada um tem o seu jeito da primeira vez, depois vai seguindo o jogo, né? O jogo da vida, o jogo desse namoro ou de outro, enfim. E no fim eu namorei bastante tempo com esse menino, que de perfeito não tinha nada, mas eu achei que foi uma ótima primeira vez. Pra mim não teve um peso assim, eu não fui pressionada, eu pude esperar o meu tempo, eu fiz quando eu tive vontade, e depois eu continuei. E aí Paulinha, que eu fui descobrindo a minha sexualidade. Você sabe que, desculpa te interromper, mas só para a gente não perder uma coisa muito importante, o que você falou, e aí você continua. Para as pessoas observarem uma coisa que você falou que é fundamental, que parece que não importava muito quem era o garoto, né? Mas como você estava preparada, pronta, né? No sentido de se sentir confortável e ter desejo de viver aquela experiência. Sim, e como ele também me fazia sentir. Ele me fazia eu me sentir muito bem, muito importante, ali naquele momento, não sei se para a vida inteira, mas ali eu sentia bastante segurança, me senti segura, pronta, né, sem nenhum medo, sem nenhum receio de passar por isso e para mim foi ótimo. Não foi nenhum jantar, não teve nada de peripécia, não foi uma loucura, foi comum, mas foi ótimo. Deu certo, e eu até fiquei bastante tempo com essa pessoa, que eu acho que foi uma pessoa que me ajudou a construir a minha sexualidade, porque eu acho que também tem isso, né, Pamela? Você também não constrói sozinho, né? Sempre tem um parceiro envolvido. Então, claro, não idealiza, mas esteja com alguém que te faz sentir bem, que não te faz sentir pressionado, porque aí eu tô falando com as meninas mais jovens, né? A gente sabe como é. Às vezes existe mesmo a pressão do namorado, às vezes, né, ele tá pronto, ou ele não é mais virgem e você é. Então, assim, isso não pode pesar. Eu acho que o que tem que pesar é o quanto você tá segura para viver esse momento, né? Viver o mais confortável que você conseguir, assim, para você acordar e se sentir bem no dia seguinte, dentro da circunstância que você escolheu. Eu acho que tem momentos, né, em momentos, penso que na nossa época, a gente que regula aqui de idade, eu acho que na nossa época o mundo era um pouco diferente, né, no sentido até dos avanços. A gente tem hoje os adolescentes, né, as meninas, os meninos mais avançados no sentido da familiarização com temas que envolvam a sexualidade. Então, se a gente for analisar, tem aí uma margem diferente de idade que tinha o seu início sexual hoje da nossa época, né? Por quê? Porque hoje tudo é muito mais fácil, os acessos são mais fáceis, as informações são mais fáceis e os recursos eles acabam sendo estimulados mais facilmente. Então a gente hoje o adolescente ele fica muito mais convidado a viver essa sexualidade. Então eu percebo as meninas muitas vezes muito mais conhecedoras de um universo que antes demorava mais para elas acessarem, mas percebo também que algumas pressões possam existir, tais como existiam lá no passado, na nossa época. Eu também perdi minha virgindade com 18 anos, a maioria das minhas amigas já haviam perdido a virgindade com aproximadamente 15 anos. Eu nunca me senti pressionada, não existia isso ali em mim, né? Por mais que as pessoas perguntassem se fosse um assunto, eu nunca fui muito o que todo mundo faz eu vou fazer, ou tenho que fazer isso para estar inserida. Mas tanto naquela época como na de hoje, existem sim algumas pessoas que vão se relacionar com outras e que vão colocar a sexualidade como algo que precisa acontecer, caso contrário vão separar, né? Se você não transar comigo, a gente vai terminar esse namoro. Eu vou terminar esse namoro porque você é muito chato, porque você nunca quer e tal. Então, eu acho que independente da época, a gente não deve cair nesse tipo de chantagem, porque se uma pessoa diz isso para você, acho que é o primeiro sinal de que talvez não seja uma pessoa interessante para que você tenha um relacionamento, porque parece que as coisas precisam ser do jeito que ela queira, no tempo dela, né?
E acho que é muito mais bacana a gente estar se relacionando com alguém que respeite o nosso momento, que respeite os nossos valores, que entenda que a gente respeita o nosso corpo e a gente está observando, estamos atentos ao tempo do nosso corpo, né? Então, muitas vezes, tanto a idade cronológica como os nossos desejos, como os nossos valores, como a nossa educação, como a nossa perspectiva de vida, precisam estar afinados. Por isso que é muito importante, ao invés de a gente ficar tirando parâmetro de idade, porque os amigos fizeram, porque tá na hora, que absurdo, olha tal, tô namorando, pensa um pouco em você, né, como você se sente, como que você tá para viver essa experiência. Porque também, na minha época, eu lembro de várias amigas que se sentiam pressionadas pela idade. Meu Deus, as minhas amigas já transaram e eu não transei. Tive amiga que acabou transando de um jeito que foi péssimo, né? Com uma pessoa nada a ver, só pra se contar que transou e pra contar pra todo mundo que tinha transado. E o tempo vai passando, a gente vai percebendo que isso é uma besteira. Que o mais importante é você viver a sua sexualidade, seja a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, com alguém que faça sentido para você, né? Porque eu queria até colocar com você, Paulinha, que a gente está numa fase do mundo em que as relações elas estão bastante líquidas, a gente está num momento do mundo em que a sexualidade muitas vezes ela é banalizada, a gente está vivendo uma fase em que a liberdade ela está sendo confundida até com libertinagem, né? Eu falo que é muito bacana a gente viver a liberdade, né? A gente poder fazer as nossas escolhas, a gente poder se relacionar com quem a gente tiver vontade, mas é muito importante que a gente respeite também o nosso corpo, né? Os nossos limites, que a gente converse com o nosso corpo, inclusive, né? Para entender o que o nosso corpo quer, o que ele aceita, porque os sintomas do nosso corpo contam muito sobre o que a gente sente. Então essa afinação e essa integração é fundamental, até para a gente entender se estamos no momento, se não estamos, quantas são as pessoas que estão nos ouvindo e que perderam a virgindade de uma forma mais violenta, né, de um jeito que ali não queriam, não tinham tanta certeza que queriam, mas não conseguiram dizer não, mas não queriam desagradar, mas estavam pressionados pela turma, acreditaram que fosse de uma forma e acabou sendo de uma forma completamente diferente. Cada um sabe da experiência que passou, né, Paulinha? Agora, e quem, no caso desse nosso ouvinte, por algum motivo, começa a jogar isso para frente, até que chega num caso como esse, por exemplo, de uma pessoa que passou, por exemplo, dos 30 anos e tá ali enfrentando uma virgindade tardia, né, digamos assim. Isso é um problema, Pamela? Ou não? Pode ser que seja o tempo da pessoa, como você falou, essa questão da idade, ela não tem nada a ver, a idade, né, temporal. Eu estava outro dia atendendo um caso e ela tem, né, 40 e muitos anos, ela me contou num dado momento da sessão que ela nunca tinha tido uma relação sexual. Ela já tinha saído com algumas pessoas, tinha tido algum tipo de intimidade, mas não tinha tido uma relação sexual e chorou, e no sentido de que absurdo, né? Do tipo, imagina, você acredita, tenho até vergonha de te contar. Eu olhei pra ela e falei, mas vergonha do quê? Né? Eu num primeiro momento, minha primeira reação, eu não sei, né, eu devo ter minhas influências aqui, né, enfim, não vou negar, minhas influências religiosas, talvez os meus valores de pureza, né, pensando racionalmente, talvez se a gente fosse olhar mais a fundo, eu repensaria o que eu falei, mas eu falei numa espontaneidade. Eu disse a ela, falei, nossa, eu acho muito bonito, pelo que ela já tinha me contado da história dela. Ela ainda não tinha encontrado uma pessoa que ela verdadeiramente tivesse apaixonado, foram pessoas que não despertaram nada verdadeiramente significativo dentro do coraçãozinho dela. Ela mora no interior, né, não tá ali numa grande metrópole, em que sai pra caramba, que conhece muita gente, e as poucas pessoas que ela tinha conhecido, ninguém havia despertado esse sentimento para que ela verdadeiramente tivesse transado com essa pessoa. Eu não achei nada de errado. A minha primeira percepção foi, eu acho que você está esperando um encontro que desperte o desejo de viver essa sexualidade, né?
Então, eu não acho que é demérito, eu não acho que é um problema agora, né? Vamos lá. Se a gente estiver falando de uma pessoa que não consegue se encontrar na própria sexualidade, não sabe o que verdadeiramente tem vontade, tem questões sexuais ainda latentes, né, não sabe muito bem, não se encontra em nada, não tem atração por isso, aquilo, eu acho que ela deve estar vivendo uma perturbação muito grande, eu acho que ela precisa sim se trabalhar, fazer uma boa terapia, para conseguir fazer aflorar essa sexualidade, porque a sexualidade tem uma correlação muito grande com a identidade, né? Eu falo que primeiro a gente precisa se gostar para gostar de alguém. Primeiro eu preciso me perceber, né? Me desejar, eu preciso gostar de mim, para eu conseguir desejar alguém e inclusive aceitar ser desejado. Então, primeiro eu preciso pensar como vai a minha identidade, como eu me percebo como indivíduo. Porque aí, quando eu vivo essa interação sexual, eu consigo viver uma sexualidade muito mais inteira, muito mais gostosa, muito mais saudável. Senão a sexualidade ela vai estar muito mais correlacionada com cumprimento de etapas sociais, ou então conquista, ou então autoafirmação, né? Muito mais do que o que verdadeiramente significa, porque eu acho que a relação sexual que eu tenho é para mim com o outro, certo? E do outro comigo. Então vamos parar de ficar tão preocupado com a idade, se a gente viveu essa primeira vez ou se ainda não viveu, nada de vergonha, nada de preocupação com isso. O mais importante é você focar no seu desejo, no que você verdadeiramente quer viver. Se o teu momento para experienciar a primeira vez ainda não aconteceu, tenha calma, que se você verdadeiramente quiser e se você encontrar uma pessoa que você entenda que ela está dentro daquilo que você espera para viver a experiência, isso vai acontecer naturalmente e espontaneamente. Quanto mais você quanto mais você se preocupar, quanto mais você se cobrar, quanto mais você achar um absurdo, a minha idade, como assim e tal, mais isso vai se tornando algo muito maior do que precisa ser. Pamela, e quem, por exemplo, vai construindo uma ideia de primeira vez, a gente falou da romantização, mas agora a gente está numa era também de muita pornografia, né? Uhum. E essa pornografia editada, essa pornografia de WhatsApp, né? Essa coisa aí de internet que é o tempo inteiro e que isso também vai trazendo um outro tipo de fantasia de alguma coisa que não é realidade, né? Porque o filme pornô nada mais é do que quase uma ficção científica, basicamente. E às vezes os meninos, principalmente, né? Ou enfim, meninas que gostam de pornografia, não sei se já existe alguma pesquisa que determine se é mais menino ou mais menina, mas vai alimentando aquele imaginário, né? De como ele tem que agir, de que barulhos ele vai ouvir em resposta, e aí chega para aquele momento de uma forma que de repente não enquadra, né? Tipo, não, calma, senhor, onde o senhor pensa que o senhor está? Calma, peraí, o que está acontecendo? Eu acho que esse lance da performance, não só, mas eu vejo também quando não se viveu a sexualidade, principalmente no momento que a gente vive, né, na contemporaneidade, eu vejo muitas meninas preocupadas em função do próprio corpo, né, que o corpo tinha que ser assim, assado, porque viu na revista, porque viu no filme pornô, e aí estão preocupadas que tem que ter uma lingerie XYZ, e que não pode ter a barriga assim, não pode ter celulite, e o peito, e tem que pôr peito, porque se não puser peito não vai conseguir transar. O menino também, se o pênis não tiver tal tamanho, então não vai ser legal, e aí se preocupa, aí vai criando um grilo atrás do outro, e muitas vezes aquilo que poderia acontecer de um jeito tão gostoso acaba sendo postergado justamente por essa cobrança, por essa fantasia e por essa idealização equivocada do que verdadeiramente se trata o sexo. Eu acho que a gente pode pensar no sexo sob o ponto de vista do prazer, né, da gente transar porque tem vontade, o outro também, maravilha.
e também o sexo no sentido do amor, né, no sentido da paixão, no sentido do envolvimento, em que o sexo ele vai ser até o tempero de tudo isso. Eu penso que muito mais preocupado com tudo de como vai ser a performance da posição e assim as acrobacias e o corpo perfeito e tal, fundamental para você fazer um bom sexo e para o sexo ser uma experiência boa, tem que ter vontade. Você tem que se sentir à vontade, tem que ter vontade. E tem que ser com uma pessoa que verdadeiramente esteja com vontade de viver esse sexo com você. Eu acho que esse é o pré-requisito, né? O resto são outras possibilidades, né? Alguém que seja apaixonado, enlouquecido por você, alguém que queira te namorar, alguém que queira noivar, casar com você. Isso são outros elementos que podem ter. Mas num primeiro momento, o mais importante é o desejo, é a vontade e estar à vontade. Então, não fica tão preocupado com isso. Ai, meu Deus, eu tenho que ver 1000 filmes. Ai, meu corpo tem que estar assim assado. Enquanto eu não emagrecer, eu não vou transar. Enquanto eu não tiver um corpo sarado, eu não vou transar. Isso é fantasia, isso é uma insegurança, isso é busca de autoafirmação. Na minha visão, o sexo ele vai se tornando cada vez melhor conforme a maturidade e conforme a gente vai aceitando e convivendo bem em paz com o nosso próprio corpo, né? Eu acho que quanto mais você gosta de si, e gostar de si não é por você estar lindo, maravilhoso, perfeito, dentro dos moldes que você acredita que precisa, mas você se gostar, você entender ali o teu corpo, a tua história, e você se permitir um momento de prazer. Pamela, tem como ressignificar uma primeira vez que foi mal? Tanto para Claro homem que quanto para sim. mulher? Lógico, Tem inclusive que fazer isso, né? Para seguir adiante, senão... inclusive ter a consciência de que a primeira vez foi uma primeira vez infeliz, que pode acontecer, né? Ah, não foi legal, pode ter sido de um jeito agressivo. Outro dia eu estava atendendo um paciente, ele estava me contando, mas super natural, né, da primeira vez. Ah, você não sabe a primeira vez, tal, eu fiz 13 anos... Aí meu tio sempre falava que quando eu fizesse 13 anos ele ia me levar em tal lugar, tal, aquilo sempre me deixava com medo. Eu tava morrendo de medo, mas na minha cabeça eu tinha que ir. E aí eu fui escondido da minha mãe, meu tio me levou lá, e aí pôs uma menina ali no quarto comigo, foi uma cena horrorosa, eu me senti super mal, eu queria conversar com a menina, eu não queria transar, eu tava com medo de transar, obviamente que eu não consegui corresponder, eu acabei broxando, foi uma cena horrorosa, durante muito tempo isso ficava na minha cabeça, eu fiquei durante longos anos preocupado de como seria, achando que eu não conseguia. Olha que loucura, né? Veja como a sexualidade, como quando ela é colocada de uma maneira obrigatória, né, imposta para um adolescente, principalmente no universo masculino, né, Paulinho, querendo ou não, até hoje acho que ainda tem um pouco disso. Olha como isso pode causar um trauma, olha como isso pode criar uma percepção do indivíduo a respeito de si, a respeito do próprio desempenho, completamente distorcida, né, errada, equivocada. Então, ele teve que esperar um tempão para conseguir, num dado momento, com uma namoradinha, viver a sexualidade e sentir uma coisa completamente diferente, conseguir viver, né, o sexo de uma outra maneira, com outras sensações, com outra percepção, com um sentimento que combinava muito mais com o jeito dele de ser, e tirar e desmistificar tudo isso que ele tinha passado. Então, você pensar como foi a tua primeira vez, e se ela não foi tão legal, você se contar que aquilo não te define e se permitir viver uma nova experiência no teu momento, né? Acho que o mais importante é isso. Não se force. Ah, eu vivi uma situação que ainda não tá legal, ainda não digeri, ainda tô com medo. Respeite seus sentimentos, né? Eu acho que é que nem uma frutinha que ainda tá verde. Tem que esperar ela amadurecer para ela cair do pé. Enquanto ela não tiver madura, não é o momento de você comer a frutinha. Então eu acho que é isso. Esperar o teu momento. Eu quando lembro da minha primeira vez, você sabe que eu era meu namoradinho na época, tal, eu perdi a virgindade, e ele era assim, super machista, tal, e como eu não tive aquele sangramento na hora, ele começou a discutir comigo. Então você imagina, eu vivendo aquela experiência, né, tensa, ansiosa e tal,
que não foi ruim, mas não sangrei, e ele estava super preocupado com isso. Mas como você não sangrou? Mas como? Então você não é virgem e tal? E aí foi uma discussão. Então minha primeira vez foi marcada por uma discussão em que eu dizia que eu era e ele tinha dúvida que eu fosse. Cheguei na minha casa, quando eu fui fazer xixi, eu me limpei e saiu sangue na minha mão, né? Naquela época não tinha foto em celular, né, para tirar e mandar. E eu lembro que eu falava no telefone, eu falei, mas quando eu cheguei em casa, sangrou. Não, imagina, você tá falando, isso é papo. Então, eu tô aqui contando, né, dividindo com vocês uma experiência que eu fiquei angustiada, fiquei triste, acho que talvez nunca tenha acreditado, o namoro também não durou muito tempo, logo mais acabou. Se eu pudesse, ou você fala, se você pudesse, eu gostaria de ter perdido a minha virgindade com meu marido, né, que é uma pessoa que a gente tem uma afinidade maravilhosa, que a gente tem uma relação muito boa, que a gente conversa bastante, que eu sei que ele me entende, que ele me respeita, que ele me trata com carinho. Mas as coisas não são exatamente como a gente idealiza, né, como a gente desenha. As coisas são como precisam ser. E, inclusive, essa experiência me mostra até perfis de funcionamento num relacionamento que eu não quero para mim, né? Então acho que todas as experiências vão ensinando o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? O que as pessoas pensam com a sexualidade, o que você pensa, o que você busca ali, né? Tem pessoas que transam, mas não beijam na boca, tem pessoas que transam e não tem preliminares, tem pessoas que transam para bater cartão, tem pessoas que fazem amor e aquele é um momento único, especial. Tem pessoas que estão mais preocupadas com o corpo do parceiro, com o próprio corpo, do que com o momento e com as sensações que estão vivendo. Então a sexualidade, eu acho que ela é muito representativa do que a gente verdadeiramente sabe? Eu acho que uma boa relação com o sexo vai dizer muito sobre nós. Pamela, só para estender um pouquinho, talvez alguém que esteja ouvindo, claro, já teve a primeira vez, mas tem a primeira vez com cada pessoa que a gente vai se relacionar, né? Ah, boa, legal. Isso também é uma coisa, né? Porque você perde ali a sua virgindade. Tem gente que às vezes demora um tempo, né? Namora um tempo longo até ter ali a confiança para transar. Tem gente que, enfim, é mais episódico. Enfim, de mil formas. Mas aí tem a hora que você vai trocar o parceiro, né? E talvez muitas vezes, né, porque, enfim, cada um com a sua vida aí, né, transando com segurança. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, ainda existe, por exemplo, o tabu de, tipo, transar na primeira saída? Esse tipo de coisa? Ou você sente que as pessoas já passaram essa fase, sabe? Assim, isso já não quer dizer nada sobre ninguém, tem a ver mais com o desejo do momento. Eu acho que tem a ver mais com o desejo do momento e que isso não diz nada sobre ninguém. Mas, durante muito tempo, falava-se, né? Principalmente das mulheres, é uma cobrança principalmente das mulheres, né? Se transar na primeira vez, que aí você vai ser considerada isso ou aquilo, que daí você é muito fácil e por isso não vai te levar a sério. Enfim, machismo puro. Mas são coisas que ainda acontecem muito, Pamela. Tem muita gente que ainda pensa assim e se preocupa com isso. Acontece, e eu acho que tudo diz respeito sobre o que é o sexo para você, como que você administra a sexualidade na sua vida. Então, uma pessoa que tem uma relação com a sexualidade no sentido representativo, de que a sexualidade é algo natural, é uma extensão de possibilidades daquele encontro. Ok, tem gente que lida com a sexualidade de um jeito leve, tem gente que lida com a sexualidade de um jeito mais pesado, tem gente que coloca a sexualidade como um prêmio, tem gente que barganha através da sexualidade, tem pessoas que saem com você só para que você seja mais uma transa, tem pessoas que saem com você e têm vontade de transar com você. Então, eu acho que vai depender muito de como a sexualidade é colocada no encontro. Eu respondo essa pergunta já com uma dica. Eu acho que quando a gente sai com uma pessoa, a gente tem que ter consciência, primeiro, como que é a sexualidade para nós, como que a gente lida com a sexualidade. Tem pessoas que são mais emotivas, tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são mais intensas, tem pessoas que não conseguem lidar com a sexualidade de uma forma tão tranquila, de uma forma tão desapegada. Tem pessoas que entendem que no momento em que elas transam com uma outra, elas precisam ter uma segurança de que elas verão essa pessoa no segundo momento. Elas não conseguem imaginar que elas possam transar, que possa ser muito gostoso ali, e de repente essa pessoa, porventura, não vai mais ligar para elas.
E eu acho que não cabe a nós julgarmos essas pessoas, porque cada um tem uma maneira de perceber o corpo, de perceber a sexualidade, cada um tem uma história da sexualidade, cada um teve uma cultura, teve uma educação. Tem famílias que são mais rígidas com esse assunto, e o filho é mais protestante, mais rebelde, um filho que já tem uma autonomia sexual precoce e tem um jeito de lidar diferente. Tem filho que não, que tem ali, de repente, um apego mais religioso com a sexualidade, e aí é mais casto, tem uma maneira mais pudica de lidar com tudo isso. Então, para responder essa pergunta, eu digo, eu não acredito que transando ou não transando que vai determinar que essa pessoa vai marcar um segundo encontro com você, tá? Ou não, não acho. Mas também acho que você precisa respeitar se, por exemplo, você não consiga administrar a possibilidade de alguém simplesmente transar com você e não te ligar no dia seguinte. Então, você tem que ter essa consciência. Eu, Pamela, falo de relacionamento, tô aqui falando desse tema com vocês, todo dia posto um texto na minha rede social, faço vídeo, mas eu não tenho uma cabeça tão aberta para isso, e não tenho vergonha de dizer. Eu não conseguiria sair com uma pessoa, como nunca fiz na minha vida, eu não consigo sair com uma pessoa que de repente eu entenda que ela não me transmita segurança, e vou transar ali, dane-se, se não me ligar no dia seguinte, ok. Tá? Isso não quer dizer que eu não tenha levado os meus foras na vida e não tenha vivido a rejeição, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas, com certeza, eu sou do tipo mais sensível, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter, de repente, uma ligação um pouco mais estreita, mais consistente, para viver a sexualidade. Tanto que eu tive poucos parceiros sexuais na minha vida, porque eu preciso ter essa segurança com a pessoa que eu estou. Né? Ou pelo menos me sentir ali mais confortável e mais segura. Por isso que eu acho que a gente tem que respeitar cada personalidade e cada jeito da pessoa de entender o sexo na própria vida. Então fica a dica aí, hein? Não parte do que o outro pensa, mas entenda que você tem que estar segura para ou sair, ou enfim, transar ou não, em paz com a sua consciência numa decisão que você tomou e que, enfim, também mandar no outro não dá, né? Saber se a pessoa vai ficar, vai embora, aí também já é futurologia, mas você faça o que você achar, e se por acaso você for julgada por causa disso, bom, eu já odiaria ficar com alguém que me julgasse, então quem sabe já não foi livramento, né? Se você é uma pessoa livre aí sexualmente, se você consegue tratar dessa forma como a Pamela falou, mais solta, mais natural, e você vai ser julgada por causa disso, bom, você sabe, essa pessoa já vai para você. Uma colocação importante. Eu vivi situações na época, enfim, da minha adolescência ali, minha vida adulta. Eu lembro de sair com algumas pessoas que não eram pessoas assim que eu tinha conhecido na noite, porque eu não tenho esse jeito, assim, eu não consigo, enfim. Pessoas que eu já conhecia de alguma maneira tal. Eu lembro que a gente começava a sair um pouco tal, e depois que a gente já tinha um grau de intimidade e tal, eu lembro de algumas pessoas a gente sair, e o fato de eu não estar preparada para, por exemplo, ir para a cama com elas, isso ter sido encarado em alguns momentos de um jeito ruim, sabe? Da pessoa ter colocado meio que em xeque. Ah, mas como não? Ficado até bravo. Eu lembro da situação do cara ter ficado até bravo comigo. E se isso acontecia naquela época, eu imagino que nessa época também aconteça, né? Mas como assim? Você já saiu comigo e tal? Então, uma dica que eu também dou é assim, gente, não se assustem com pressões, sabe? Não é porque você saiu com um cara, que você jantou com um cara, que você tem que transar com ele. Não é porque você tá no quarto encontro, para com essa história de qual é o encontro que eu tenho que transar com a pessoa. Não tem um número, o segundo, o primeiro, o quarto, o quinto, o sexto. Você vai transar quando você sentir vontade e quando você sentir dentro de si que aquele é o momento. Não dá pra gente colocar uma regra, né, Paulinha? Porque eu acho que as pessoas às vezes ficam muito apreensivas em querer, não tem que ser o momento, não tem que ser no quinto, pode ser no primeiro. Eu acho que a sexualidade ela tem que acontecer quando você se perceber à vontade. Quando você fala assim, caramba, eu tô com vontade, tá gostoso, o clima tá propício, o outro também quer. É algo dentro, é o teu coração contando, é o teu corpo permitindo. Tá certo? Então não se coloca a marquinha no calendário aí, não.
vai agindo conforme a consciência e o desejo, e com seus passos firmes aí, para ninguém te passar rasteira nessa história. É isso mesmo. Olha, se eu posso dar algum alento para quem tem essa sexualidade mais fluida, eu transei com meu marido na primeira vez, e a gente tá junto há 10 anos já, com 2 filhos, e até hoje acho que uma das características mais maravilhosas que ele tem e que ele teve foi nunca me julgar, sempre me aceitar do jeitinho que eu sou. Foi até uma coisa engraçada, porque eu sou uma pessoa precavida, então eu tinha uma caixa que era cheia de camisinha. Não é porque eu tava saindo com tanta gente assim, mas é que eu nunca queria que faltasse. E a vez que ele foi na minha casa e olhou aquela caixa, ele falou, meu Deus, mulher, você tá preparada para tudo e tal. Mas assim, numa boa, não numas de julgamento, e acho que hoje ele compreende completamente o porquê de tantas, porque essa sou eu comprando 2 fardos de leite, sabe? Aquelas coisas que eu nunca quero que falte. O que é gostoso não pode não acontecer por falta, então eu já comprava ali no excesso para nunca faltar essa proteção. Mas você estava com vontade, não estava? Nesse primeiro momento, não foi deixei acontecer, assim, não sabia se ia, enfim, ninguém sabe, né? Só que estava muito legal mesmo, era uma pessoa que eu estava me dando muito bem ali. Eu já conhecia ele antes, mas enfim, não era íntima, sabia quem era só. Mas, enfim, também sorte, encontros, mas uma das características mais maravilhosas que se provam desde esse início, nunca fui julgada. Sempre fui abraçada do jeito que eu era, sempre falei as verdades, sempre falei quando eu queria ficar com ele, sempre liguei, sempre pude ser muito sincera, e isso sempre ele apreciou, ele nunca veio com os jogos emocionais, e nem eu, e foi numa sinceridade que nasceu essa relação, que ainda é muito legal, e enfim, muito divertida e muito cheia de espontaneidade. Bom, compartilhamos nossas histórias, é sempre legal quando a gente traz um pouco da nossa vivência, porque vocês compartilham tanto as de vocês, né, lá nas nossas redes sociais. Continuem fazendo isso, esse tema foi uma sugestão de vocês. Eu sei que a Pamela sempre gosta de fazer um insight final, que é aquele momento que ela vai falar com vocês diretamente, então eu vou abrir agora esse espaço para ela. Pode ir, Pamela. Tá. Então, o primeiro pensamento que me vem, tanto para quem está apreensivo, que a sexualidade não aconteceu ainda, como para alguém que viveu essa sexualidade em algum momento e que não foi tão boa, ou está com questões sobre o momento que essa sexualidade vai acontecer, com a pessoa com a qual esteja se relacionando, ou com a pessoa que vai chegar. A sexualidade, ela não é obrigação de ninguém. O sexo é uma possibilidade, é uma alternativa de prazer que a gente tem, é uma troca, é um compartilhamento de desejo. E o sexo, ele traz uma infinidade de possibilidades. A gente se conhece muito na prática sexual. No sexo não tem preconceito, no sexo não tem que ter aquilo ou ser assim ou assado. O sexo, ele acontece junto. Talvez você viva uma sexualidade em algum momento do passado e tenha uma percepção sobre o sexo, e posteriormente você tenha outros parceiros e você vá vivendo novas facetas da sexualidade. E isso vai mostrar o quanto a gente muda e o sexo também se transforma. E o sexo com entrega e com maturidade, com certeza é um sexo que vale a pena acontecer. Então, para de se exigir, para de se cobrar, para de ficar achando que tem que ser perfeito e que tem que ser daquele jeito que foi para outra pessoa, ou daquela forma que você viu na revista, no filme, na TV. Na verdade, o sexo tem que ser bom para você, no momento em que você se sinta preparado. A hora e a pontualidade é da sua vida. Então, relaxa, deixa as coisas acontecerem, que quando acontecer,
com certeza vai ser um marco importante e muito valioso para a tua vida. E se aconteceu e não foi aquela beleza toda, sempre há tempo de reparar, sempre há tempo de ressignificar, sempre há um momento de você se reintegrar com o seu corpo, fazer uma escolha mais aprimorada, se afinar e se conectar com o seu desejo íntimo e se permitir uma experiência muito melhor. Anotou, guardou aí no coração, virou uma chavinha? Espero que sim. Bom, estamos esperando vocês lá nas nossas redes sociais, nos marquem, mandem mensagens. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP. E eu sou Pamela Magalhães, @PsiPamela. Obrigada pela companhia de vocês. Não se esqueçam de simplesmente compartilhar esse podcast. Mães, ouçam com as filhas. Filhas, ouçam com as mães. Pessoas que estão esperando, ouçam também. Quem já teve a primeira vez, faz essa reflexão, se foi bom, se não foi. Acho que a gente tentou atender aqui todo mundo, inclusive quem está vivendo outras primeiras vezes aí, em outros relacionamentos. E até a semana que vem aqui no nosso Coração Peludo. Até lá, Pamela. Até mais. Muitos beijos. Coração